maravilhoso curso esse conhecido como a Nova Jornada. Estamos hoje na aula 3, aula de número 3, tá bom? Antes de iniciarmos a aula, eu quero pedir para que o nosso irmão Ayrton faça uma oração inicial para que possamos dar início a esse momento abençoado, que aprove ao Senhor nós estarmos aqui todos juntos para falar um pouco e aprender um pouco da palavra do Senhor. Tá certo, vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, estudando a tua palavra. Meu Deus, em primeiro lugar, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua bondade, pela tua graça, porque, meu Pai, se nós estamos aqui neste momento de estudo, é porque o Senhor nos fortaleceu, é porque o Senhor nos capacitou, é porque o teu Espírito Santo nos animou a estar aqui presente, ó Pai. Então, ó Deus, colocamos diante de Ti este momento de estudo, pedimos que o Senhor o abençoe, que o Senhor, meu Pai, venha guiar o missionário, Deus, Fernando, para que ele venha conduzir esse estudo e que as palavras, os ensinamentos, ó Deus, que forem passados aqui hoje, que eles venham ser plantados no nosso coração, que eles sejam guardados no nosso coração, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos ajudar não apenas a aprender, mas também a colocar em prática nas nossas vidas os ensinamentos que nós recebermos aqui hoje. Colocamos diante de Ti, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o missionário Fernando, tá? Fernando Oliveira. Sou missionário pela Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou no campo de Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Bahia. A plantação da igreja aqui é uma parceria entre a Junta de Missões Nacionais, junto com a IPC, que é a Igreja Presbiteriana Central de Porto Seguro, Presbitério PRTM, né, Presbitério Terra Mater, e também com a ajuda da nossa querida amada igreja, Primeira Igreja de Onápolis, Primeira Igreja Presbiteriana de Onápolis. Então, é uma grande parceria, e tudo isso é para a honra e glória de Deus, nunca para a honra e glória do homem. Vamos dar início, então, a essa jornada. Hoje nós estamos na aula de número 3. Está sendo projetado aí na tela de vocês, a doutrina da Trindade. Esse é o tema que nós iremos trabalhar nesta noite. O objetivo desta aula é esse. Ao final da aula, os alunos deverão compreender que existe um único Deus verdadeiro. Então, isso daí é algo que nós temos que sair dessa aula com essa certeza, que existe um único Deus verdadeiro. Esse único Deus existe eternamente em 3 pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro ponto que nós temos que sair dessa aula entendendo é que as 3 pessoas são igualmente Deus, possuem a mesma essência divina, mas são pessoas distintas, possuem a mesma essência divina, mas são pessoas distintas. Eu estou falando devagar para que nós venhamos entender, tá bom? Então, não vou falar rápido para que nós possamos entender direitinho esse conceito. A doutrina da Trindade é um ensino bíblico essencial e deve ser recebida com reverência. Eu quero que alguém leia, por gentileza, Romanos, capítulo 11, versículo de número 33. Vamos tentar ser rápido hoje na questão da leitura, para não perder tempo na hora da leitura, por gentileza. Quem achou pode ler, por gentileza. Romanos 4. Romanos, capítulo 11, versículo de número 33. Qual a profundidade da riqueza e da sabedoria, como do conhecimento de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Muito obrigado. Queridos irmãos, conta-se uma história que, certo dia, o grande teólogo Agostinho de Hipona, outros conhecem ele como Santo Agostinho, estava caminhando
ali numa praia, enquanto ele estava refletindo sobre a Trindade. Ele estava pensando sobre a profundidade em como Deus pode ser um só e, ao mesmo tempo, existir eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto ele estava caminhando, pensando sobre essa doutrina maravilhosa, ele viu um menino brincando ali na areia. O garoto enchia um pequeno balde com a água do mar e pegava aquele baldinho dele cheio de água do mar e despejava em um buraco que ele havia cavado. E ele começou a fazer aquilo repetidas vezes. E Agostinho de Hipona, curioso, perguntou para aquele menino o que ele estava fazendo, né? Qual era o objetivo dele com aquele serviço de pegar água do mar e colocar dentro do buraco que ele havia cavado. O menino respondeu de uma maneira simpática, né? Com um sorriso no rosto: estou colocando toda a água do mar dentro deste buraco. E Agostinho de Hipona, ele sorriu, porque ele viu que seria algo impossível. Ele sorriu para aquele menino, olhando para aquele menino, entendendo que, por causa da pureza dele, da inocência, né? E Agostinho de Hipona falou para ele: meu filho, isso é impossível. Como pode um buraco tão pequeno caber toda a água do mar? Caber essa imensidão de água? E aquele menino, sorrindo, olhou para Agostinho de Hipona e disse: é mais fácil colocar toda a água do mar dentro de um buraco cavado na areia do que compreender os mistérios de Deus dentro da nossa cabeça, que é pequenininha. Se essa história é verdadeira ou não, ninguém sabe ao certo. Mas ela ensina uma grande verdade. Há coisas sobre Deus que vão além da nossa capacidade de entender completamente. Então, essa aula que foi preparada aqui hoje não pretende explicar todos os mistérios da Santíssima Trindade, como se fosse possível desvendar tudo sobre Deus. Na verdade, quando falamos de Deus, ou falamos dos mistérios de Deus, nós não estamos trabalhando com um problema em si a ser resolvido, mas estamos trabalhando com um presente que recebemos com muita humildade e admiração. Então, é esse espírito que eu quero invocar nesta noite. Que nós não venhamos achando que iremos desvendar Deus, iremos conhecer Deus por completo, pois nossa mente é muito pequenininha, é uma mente infinita, tentando compreender um Deus infinito. E eu peço para que Deus nos abençoe, para que possamos entender e compreender aquilo que Ele nos revelou através da sua palavra. Até aqui está tranquilo, meus irmãos? Podemos prosseguir? Alguma objeção? Então vamos lá. Quem aqui acredita que existe apenas um Deus? Quem aqui acredita que existe apenas um Deus? Alguém acredita nisso? Ou acredita que existe mais de um Deus? Quem acredita que existe apenas um Deus? Você pode colocar a mãozinha aí no, através da... Olha lá. Aí tu levantou a mãozinha. Tamires colocou um joinha. Dayana, Rafaela Sena, Jane. Eita, que agora estourou um joinha aqui. Gostei de ver. Muito bem. Certo. Então, todos nós acabamos de dizer que acreditamos que existe apenas um Deus. Aí surge uma outra pergunta. Então, por que os cristãos falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que quando falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não estamos endossando a doutrina de três deuses? Não, né? Não. É Os três é um só, né? Isso. É justamente a esta pergunta
que a doutrina da Trindade irá responder. A Trindade, ela não foi inventada pela igreja, que isso fique bem claro. Ela não foi inventada pela igreja católica, como aqueles que nos acusam, né, os acusadores, eles tentam imputar em nós, dizendo que quem criou a doutrina da Trindade foi a igreja. Não. Ela é a maneira como a própria Bíblia revela quem Deus é. Então, a doutrina da Trindade revela quem Deus é. Hoje veremos 3 grandes verdades. Que existe um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Eles são pessoas distintas, mas um único Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar nesta noite é: existe um só Deus. Então, antes de falarmos sobre Trindade, precisamos lembrar que a Bíblia é totalmente monoteísta. E o que é monoteísmo? Aí você vai falar assim, Fernando, você começou a falar grego? Não. Nós iremos entender. É uma palavra que está traduzida na língua portuguesa, ou seja, o nosso dicionário tem um significado para essa palavra. O que é monoteísmo? Monoteísmo é a crença que existe apenas um Deus, um único Deus, vivo e verdadeiro, criador de todas as coisas, que governa o universo e é digno de toda adoração. A palavra monoteísmo vem de 2 palavras. Mono, que é igual um ou único, teísmo, que é a crença em um Deus. Então, mono, um ou único, teísmo, crença em Deus. Assim, monoteísmo significa crença em um só Deus. Então, a Bíblia, ela é monoteísta, pois ela apresenta apenas um único Deus verdadeiro. Então, todos os deuses que são apresentados na Escritura Sagrada, eles são deuses falsos, eles não existem. Ficou claro isso aqui? Pois a Bíblia, ela é monoteísta. O monoteísmo não prega que existe um Deus menor. Não existe essa ideia de Deus menor no monoteísmo. No monoteísmo só existe apenas um Deus. Todos os outros são inventados, tanto pela imaginação ou através da mão do ser humano. Ficou claro até aqui? Alguma dúvida? Como eu disse, a própria Bíblia nos ensina o monoteísmo. Alguém pode ler, por gentileza, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Se eu não me engano, está sendo projetado aí na tela. Tá, vou ler aqui. Versículo 4, né? Ouve, Isso. Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Obrigado. Alguém pode ler Isaías 45, verso 5? Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Agora eu quero que você imagine que alguém te pergunte: os cristãos acreditam em quantos deuses? A resposta é: apenas em um Deus. Depois, provavelmente, surgirá outra pergunta, que é: então, por que falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A resposta é: porque esse único Deus existe eternamente em 3 pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas um único Deus. E aí tem uma frase que eu quero que vocês gravem essa frase, que é: monoteísmo é a crença em um único Deus verdadeiro. Então, monoteísmo é a crença em um único Deus verdadeiro. Essa é uma frase que eu quero que não saia mais da sua cabeça, não saia mais do seu consciente, e nem do inconsciente, que fique guardadinho aí.
para quando necessário, você utilizá-la da melhor maneira possível. Pode repetir para mim, por Agora vem a favor, pergunta. irmão, porque deu uma caída aqui na Ah, internet. tá. Certo. A frase que eu quero que vocês guardem no coração, na mente, com toda a força, com todo o entendimento, é que monoteísmo é a crença em um único Deus verdadeiro. Essa frase eu quero que vocês guardem ela. Quando necessário, vocês saberão usá-la da melhor maneira possível. Mas não esqueça isso, que monoteísmo é a crença em um único Deus verdadeiro. Agora eu quero fazer uma pergunta, só não quero que demore para responder. É sobre o que eu acabei de falar, tá? O que significa monoteísmo? Quem quiser pode responder. Monoteísmo é a crença em um único Deus verdadeiro. Muito bem. Ah, mas eu acabei de falar. Sem problema nenhum. Às vezes, acabamos de falar algo e o outro acaba esquecendo. Então, é importante isso, tá? É uma maneira de exercitar a mente. Quantos deuses, ou melhor, quantos deuses existem? Deus. Não só. Um só. Quem respondeu aí, parabéns, viu? A Trindade, a doutrina da Trindade, ensina que existe 3 deuses? Não. Não? Não. Certo. Então, a doutrina da Trindade, ela ensina que há um único Deus e 3 pessoas distintas. Mas ela não ensina que existe 3 deuses. E isso é muito importante que nós venhamos guardar em nossos corações. Alguém pode ler, por gentileza, Gênesis, capítulo 1, versículo 1? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Muito obrigado. Então, desde o primeiro capítulo, na verdade, desde o primeiro versículo, né? É que o primeiro versículo está dentro do primeiro capítulo. Então, desde o primeiro versículo da Bíblia, fica muito explícito, né? Que existe apenas um Deus. Os cristãos nunca acreditaram na doutrina de 3 deuses, pois a Trindade nunca ensinou isso. A fé cristã afirma: há somente um Deus verdadeiro. Essa é a fé verdadeira, é a fé cristã. E aí surge a pergunta para poder só não passar direto sem tentar gravar isso em nossos corações. Quantos deuses existem? Alguém quer responder? Só existe apenas um Deus, né? Apenas um Deus. E como chamamos a crença em um só Deus? Monoteísmo. Muito bem, vocês estão hoje, ó, a 1000 por hora. Estou gostando de ver. Então, o primeiro ponto, eu percebi que vocês pegaram muito bem, muito rápido, e isso é bom. Então, o que é a Trindade? Agora surge uma pergunta importante. Se existe apenas um Deus, por que a Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E a resposta é: porque Deus existe eternamente em 3 pessoas. E agora vamos definir como funciona isso. A Trindade é a coexistência das 3 pessoas de uma única divindade. Então, a Trindade é a coexistência das 3 pessoas de uma única divindade. E aí você vai falar assim: missionário, melhora essa explicação. Com certeza, sempre. A Trindade é a doutrina cristã que afirma que há um único Deus e que existe eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas compartilham a mesma essência divina.
sendo coiguais em natureza, glória e majestade, sem divisão da divindade e nem confusão entre as pessoas. E aí talvez você diga assim, o que você quer dizer com isso, missionário? Vou explicar. Cada pessoa é plenamente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Aí você vai falar aí, ó, 3 deuses. Você falou, um é Deus, o outro também é Deus. Calma. Então, cada pessoa é plenamente Deus. Como eu disse, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Maravilhoso essa explicação que está sendo projetada na tela. Maravilhosa. Muito boa mesmo. Vocês podem olhar aí na tela do computador, do celular de vocês, que está sendo projetado um triângulo de ponta cabeça, onde mostra o Pai, que é Deus, o Filho, que é Deus, e o Espírito Santo, que é Deus. Porém, o Pai não é o Filho não é o Pai, e nem o Pai é o Espírito Santo. Porém, as 3 pessoas são Deus. Então, cada pessoa é plenamente Deus. Não é que o Pai é um pedacinho de Deus, o Filho é um pedacinho, o Espírito Santo é um pedacinho. Não. Isso não existe, tá? Cada pessoa é plenamente Deus. Nenhuma é mais Deus do que a outra. Então, o Pai não é mais Deus do que o Filho, e o Filho também não é mais Deus do que o Espírito Santo. Tá? Não existe essa ideia de que o Pai é mais Deus do que o Filho. Esquece isso. Isso não é bíblico. Tá? Isso não é bíblico. Então, nenhuma pessoa é mais Deus do que a outra. Nenhuma foi criada. Todas existem desde toda a eternidade. Então, não houve tempo em que o Pai não foi Pai, não houve tempo que o Filho não foi Filho, e não houve tempo que o Espírito Santo deixou de ser ou passou a ser Espírito Santo. Então, desde a eternidade, eles são o que são. Até aqui tranquilo, meus irmãos? Só faz o joinha aí, se estiver tranquilo, que eu já... Se houver alguma objeção, levanta a mão que o Ayrton vai direcionar para você poder falar, tá? Então, vamos lá. O que significa uma essência? O que significa uma essência? No contexto da doutrina da Trindade, essência significa aquilo que Deus é em sua natureza ou ser. Explica melhor, missionário. Vamos lá. Em outras palavras, a essência responde à pergunta: o que é Deus? Então, quando nós estamos falando em essência ou natureza, a pergunta é: o que é Deus? Já a palavra pessoa responde a outra pergunta. Que pergunta é essa? Quem é Deus? Então, a palavra essência responde à pergunta: o que é Deus? Ou o que é Deus? Já a palavra pessoa responde à pergunta: quem é Deus? Existe uma diferença aí, tá? Então, vamos lá, prosseguindo. Assim, a teologia cristã clássica afirma: há um só Deus quanto essência ou natureza. Então, há um só Deus enquanto essência e natureza. E há 3 pessoas quanto à identidade pessoal: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A palavra essência traduz o conceito filosófico e teológico do grego. A palavra é ousia e indica tudo aquilo que constitui a natureza divina. A natureza divina ela é constituída de eternidade, onipotência, onisciência, santidade, amor, justiça, imutabilidade, entre outros atributos. Então, quando nós falamos em essência ou natureza, nós estamos falando dos atributos de Deus. É o que realmente, né, vai falar
O que Deus é? Que é uma das perguntas do Breve Catecismo e do Catecismo Maior de Westminster. Então, nós podemos dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não possuem três essências. Ou, se você preferir, três naturezas. Eles compartilham a mesma essência divina. Então, não é que o Pai tem uma essência diferente do Filho, o Filho tem uma essência diferente do Pai, e o Espírito Santo tem uma essência diferente do Filho e do Pai. Não. Eles compartilham a mesma essência divina. Agora eu vou usar aqui uma analogia que ela é útil, porém nós temos que usar ela com cuidado e limitação. Então eu estou alertando com antecedência, tá? Ela vai nos ajudar, porém ela tem que ser usada com cuidado e com limitações. Eu quero que agora você imagine a humanidade. Eu quero que você imagine Pedro, Maria e João. Não precisa ser os personagens bíblicos, tá? Sei que você já ligou logo aos personagens bíblicos. Então, 3 pessoas. Todas compartilham uma mesma natureza humana. Na Trindade, porém, existe uma diferença fundamental enquanto Pedro, Maria e João são 3 seres humanos distintos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 deuses. Eles são um único ser divino que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Por isso, os teólogos costumam resumir a doutrina da Trindade da seguinte forma: uma essência, ou seja, o que Deus é. O que Deus é? Uma essência. E 3 pessoas. Quem Deus é? E aí vem a pergunta, né? Para que vocês possam participar. A Trindade significa 3 deuses? A resposta é com vocês. Não. 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 A Trindade é uma contradição? Não. Existe contradição na Trindade? Não. 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 Certo. Então até aqui está tranquilo, né? Alguém surgiu alguma dúvida? Então, bola para frente. Vamos trabalhar aqui o terceiro ponto. A Bíblia revela a Trindade. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos sinais dessa verdade. Alguém pode ler Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu li. Obrigado. Então, o que eu quero destacar no que a nossa irmã acabou de ler é: façamos o homem. Façamos está no plural ou no singular? Plural. 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 Porque façamos mostra que havia mais de uma pessoa ali. E essa pessoa, ela participa ativamente da criação, pois está falando, façamos o homem. É isso? Então você vê uma participação ativa de mais de uma pessoa na criação do ser humano. Gênesis, capítulo 11, versículo 7. Alguém pode ler rapidinho, por gentileza? 11, 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Muito bem. Desçamos e confundamos. Ou seja, vamos confundir
Então você vê que há mais de uma pessoa ali, junto com Deus, né? Junto com o Pai, que ainda não havia sido revelado como Pai. Então, porque o povo do Antigo Testamento, eles não tinham essa revelação como nós temos hoje. Mas você vê que na hora de Moisés escrever, ele colocou no plural, ele não deixou no singular. E isso é muito importante que nós venhamos observar. Isaías, capítulo 6, versículo de número 8. Eu quero que os outros irmãos também participem, viu? Participem. Não só a nossa irmã Iane, a irmã Cida e a irmã Dayana. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem, aí está falando do profeta Isaías, né? E você vê que quando Deus ele fala lá do céu, ele fala: quem irá por nós? Então você vê que há mais de uma pessoa junto com o Pai. Meus queridos, eu quero que vocês entendam que estes textos, alguns textos, tá? Que eu não coloquei todos, pois iria se tornar uma aula muito cansativa. Mas esses textos, eles explicam não totalmente a Trindade, mas apontam para ela. Você consegue ver mais de uma pessoa, tanto em Gênesis, Isaías, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo de número 11, Isaías capítulo 6, 8. Então, que fique claro, os textos não explicam totalmente a Trindade, mas eles apontam para ela. A revelação completa, ela acontece no Novo Testamento. Eu quero que alguém leia, por gentileza, Mateus, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Eu leio. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Muito bem. Então aqui nós vemos o Filho sendo batizado, o Espírito descendo do céu em forma corpórica de uma pomba, e o Pai falando do céu: esse é meu Filho amado, em quem me alegro, me comprazo. Então nós vemos as três pessoas da Santíssima Trindade aparecendo juntas em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Elas aparecem ao mesmo tempo. Existe uma doutrina, eu só posso estar errando o nome dela agora, se eu não me engano é modalismo, que diz que, na verdade, é o único Deus que se apresenta como três pessoas. Mas não são três pessoas distintas. Uma hora ele se apresenta como pai, outra hora ele se apresenta como filho, e outra hora ele se apresenta como Espírito Santo. Mas é apenas uma pessoa. Como se fosse um teatro. Uma hora ele usa a máscara de pai, outra hora ele usa a máscara de filho, e outra hora ele usa a máscara de Espírito Santo. Só que Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, destrói essa doutrina. Acaba, aniquila essa doutrina. Você vê que ela não é uma doutrina bíblica, ela é uma doutrina humana, que não tem embasamento nenhum na Bíblia Sagrada. E existem outros textos importantes também. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Alguém lê, por gentileza? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Observe.
Jesus diz nome, ou seja, a palavra está no singular. Ele não diz nomes. Isso ele quer mostrar que eles serão batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que aponta para apenas um Deus. Por isso que ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não nos nomes, mas em nome. Ou seja, singular. Dizendo que apenas um Deus. Eles serão batizados em nome de um Deus. Que se revela no Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então, que fique claro aqui que há apenas um Deus, não 3 deuses. Alguma dúvida até aqui, meus queridos? Então, agora eu vou fazer pergunta, então. Onde a Trindade aparece claramente? No Velho Testamento ou no Novo Testamento? Novo. No Novo Testamento. Fica claro, né? Aquele episódio de Mateus ali é o que deixa claro a existência de 3 pessoas distintas, uma da outra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus? Como? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus? São Deus? Não, ele só é um Deus. Então, a Três pergunta, é ó. um Deus. Então, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus? São. Aí. A Bíblia ela nos ensina que cada pessoa é plenamente Deus. O Pai é Deus. Acredito que ninguém discuta que o Pai é Deus, a não ser que a pessoa ela caia para o lado do ateísmo. Caso contrário, é impossível uma pessoa que lê as Escrituras Sagradas e tem o mínimo da iluminação do Espírito Santo, ela não chegue à compreensão de que o Pai é Deus. O Filho é Deus. João, capítulo 1, versículo de número 1. Alguém pode ler, por gentileza? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Logos, a palavra, estava com Deus e era Deus. Então, o Verbo que se encarnou, João está falando aí de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Logos de Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então, você pode comparar João 1 com Gênesis, quando fala façamos, né? O homem, ou quando inicia a criação em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Alguém pode ler, por gentileza, João, capítulo 20, versículo 28? Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus? Meu. Ali estava falando de quem? De Cristo. Cristo estava sendo chamado de Deus por Tomé. E o Espírito Santo também é Deus. Alguém pode ler Atos, capítulo 5, versículo 3 ao versículo de número 4? Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua?
E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ou seja, ele mentiu para o Espírito Santo, logo, ele mentiu para o próprio Deus. Então, Pedro está reconhecendo o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, como plenamente Deus. Agora eu quero trazer um bônus para vocês, tá? Quero trazer um bônus, porque essa parte não era para fazer parte desta aula, porém eu vou trazer agora para vocês um bônus. Vamos lá? Iremos conhecer o capítulo 7 da Confissão de Fé Escocesa. Então vamos lá, vou introduzir vocês para vocês entenderem o que está acontecendo. Em 1560, em que ano o Brasil foi descoberto? 1500. Então, 60 anos depois do descobrimento do Brasil, lembrando que esse fato não ocorreu no Brasil, tá? Apenas usei o descobrimento para que nós venhamos nos localizar na história, tá? Então, em 1560, a Confissão de Fé Escocesa foi elaborada em apenas 4 dias. A responsabilidade foi entregue ao chamado 6 Johns. Eles eram 6 líderes da Reforma Escocesa que estavam preparados para esta missão. Eles trabalharam intensamente e eles concluíram todo o documento ao final de 4 dias, como eu já havia dito. E um desses Johns é o John Knox, que mais para frente nós iremos estudar sobre ele, que foi aquele que deu pontapé inicial na Igreja Presbiteriana Escocesa. Olha que legal. Em 1560, John Knox, com outros 5 Johns, estavam escrevendo a Confissão de Fé Escocesa. E no capítulo 7 dessa confissão, que foi escrita em 1560, a pergunta é: por que Jesus precisava ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem? Olha a pergunta que eles estavam fazendo para responder depois. Por que Jesus precisava ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem? Olha, apareceu aí a confissão de fé. Esse Ayrton é uma bênção na minha vida e na vida do reverendo Marcelino. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma das verdades mais importantes da fé cristã é que Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso pode parecer difícil de entender, mas é exatamente o que a Bíblia ensina. Essa não foi uma decisão tomada de última hora. Antes mesmo de criar o mundo, Deus já havia preparado um plano para salvar pecadores. O apóstolo Paulo escreveu que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso está lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6. Isso mostra que a nossa salvação sempre fez parte dos planos eternos de Deus. Logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus prometeu enviar um Salvador. Isso nós podemos ver em Gênesis 3, versículo de número 15. Ele anunciou que o descendente da mulher venceria Satanás. E ao longo da história bíblica, Deus continuou renovando esta promessa por meio dos patriarcas, dos profetas e de João Batista. Todos anunciavam a chegada do Messias, o Salvador prometido. E quando Jesus ele nasceu, essa promessa ela se cumpriu. A promessa que foi feita lá em Gênesis 3, versículo de número 15. Jesus era um homem de verdade. Ele nasceu como um bebê, cresceu, sentiu fome, sentiu sede, cansaço e tristeza. Ele chorou. Você sabia que Jesus chorou? Vamos ver se vocês realmente estão bons de Bíblia? Quando foi que Jesus chorou? Foram 2 vezes. Uma delas é na morte de Lázaro. Morte de Lázaro, todo mundo lembrou, né? No Getsemane.
Olha aí, ó. Você está vendo aí, ó? A morte de Lázaro foi assim, ó, bateu, falou. E Jesus também chorou quando? Qual foi a outra vez que Jesus chorou? E no Getsemane foi outro acontecimento. Mas quando foi que Jesus também chorou? Fora a morte de Lázaro. Não lembro. Vamos lá, não vou responder não. Então, eu vou deixar a pergunta para a próxima aula, viu? Vocês vão trazer a resposta na próxima aula. E não vale pesquisar, Boa, boa. não vale. Vocês vão pesquisar depois, direitinho, olha na Bíblia certinho. Sabe por que eu falo isso? Porque senão depois a gente vira escravo da tecnologia. Eu uso a tecnologia, nós estamos usando a tecnologia. Porém, se nós só pegar respostas prontas, nós perdemos o hábito de ir até a Bíblia consultá-la. E aí nós se tornamos escravos da tecnologia. O dia que eu e você não tiver tecnologia, como que nós iremos responder questionamentos no meio da rua? Onde não tiver internet, ou só estivermos com a Bíblia na mão. Então, guarda essa pergunta aí, viu? Quais foram as 2 vezes que Jesus chorou? Vamos continuar aqui? Então, quando Jesus ele nasceu, essa promessa ela se cumpriu. Como eu falei, Jesus ele sentiu todos os tipos de sentimentos, né, que nós podemos sentir. Ele teve fome, sede, cansaço, tristeza, chorou, sofreu e também morreu. Ele tinha um corpo e uma alma humana, como nós. Então, Jesus ele tinha corpo e alma humana. Então, Jesus era plenamente homem. Ele não era um homem pela metade, 50% homem e 50% Deus. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Não é que ele era uma parte Deus e uma parte homem, não. Ele era plenamente homem e plenamente Deus, tá? Que isso fique bem claro, para que nós não venhamos cair em heresias, ensinar errado, porque aprendemos errado. Mas Jesus também era Deus. Ele fazia coisas que somente Deus podia fazer. Eu quero que você cite, sem olhar na tela, uma coisa que Deus fazia que somente Deus tinha poder para fazer. Quem está estudando o Evangelho de João na igreja aqui, na Presbiteriana de Arraial da Ajuda, sabe. Pode não lembrar. Ele multiplicou os pães. Tem mais coisas, vamos lá. Ele ressuscitou uma. mortos. Mais coisas. Que os Curou fariseus ficaram malucos quando ele falou. Ele curou também no sábado, né? Curou no sábado, mas teve algo que tirou os fariseus do sério. Foi o Olha, perdão ó, dos pecados? colocou, perdoar pecado, e o Cauã também falou, perdoar pecado. Isso tirou os fariseus do sério, porque perdão de pecado só cabe a Deus. Então, quando ele fala ali, ó, perdoado estão os seus pecados, os fariseus começaram, como que é o negócio? Você está se fazendo como Deus? Porque perdão de pecado só cabe a Deus. Então, isso mostra que verdadeiramente Jesus é Deus. Jesus ele acalmou a tempestade com apenas uma palavra. Como foi falado aqui, ele curava todo tipo de doentes e de doenças. Jesus ele curou um cego que havia nascido cego. Ele ressuscitou mortos, como foi falado aqui. E Jesus também recebia adoração, coisa que só podemos fazer para Deus. Só devemos adorar a Deus. Nós não devemos adorar anjos. Nós não devemos adorar os apóstolos, apesar de reconhecer tudo que eles fizeram por amor do evangelho. Nós não devemos adorar pastores, apesar de reconhecer o trabalho árduo de um pastor, de um missionário, mas a nossa adoração deve ser direcionada ao único Deus verdadeiro,
que se revelou em 3 pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até aqui tá tranquilo? Então Eu vamos tenho lá. umas dúvidas, mas vou deixar para o final. Pronto. Ele não era apenas um grande mestre ou um grande profeta. Ele era o Filho eterno de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Só que aqui surge uma pergunta, né? Mas por que Jesus precisava ser Deus e ao mesmo tempo homem? Por que dessa necessidade de ser plenamente Deus e plenamente homem? Ele precisava ser homem, porque foi um homem, foi através de Adão que o pecado adentrou o mundo, afetando toda a humanidade. Agora, outro homem precisava viver em perfeita comunhão e obediência a Deus e morrer em nosso lugar. E Jesus Cristo fez exatamente isso. Ele assumiu a culpa do pecado de todos os que creram nele e pagou um alto preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Ele também precisava ser Deus, mas por quê? Pois nenhum ser humano conseguiria vencer o pecado, derrotar Satanás e destronar o poder da morte. Somente Deus tem esse poder. Por isso que Jesus, ele venceu o pecado, ele ressuscitou dentre os mortos e conquistou a salvação completa e eterna para o seu povo. Deixa eu só tomar uma água aqui, só um instante. Então, Jesus, ele é o único que pode aproximar o ser humano de Deus. Porque somente ele é, ao mesmo tempo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então você vê que havia essa necessidade de Cristo ser plenamente Deus e plenamente homem. Se ele fosse plenamente homem, ele não tinha poder sobre a morte. Ele não teria destronado a morte. Ele não teria ressuscitado para todo sempre. Ele só conseguiu fazer isso, pois ele verdadeiramente é plenamente Deus. Outro ponto aqui. Essa é a esperança de todo cristão. A nossa salvação não depende do que fazemos, mas daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Confirmou com a sua ressurreição. Quem confia nele recebe perdão, uma nova vida e a promessa da vida eterna. Tranquilo até aqui, meus queridos? Agora surge uma pergunta aqui. Jesus é Deus? Sim. Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. 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 Tranquilo, então, né? Agora nós iremos trabalhar as funções de cada pessoa na economia da Trindade. Embora seja apenas um Deus, cada pessoa realiza uma obra específica, tá? Então existe uma economia na Trindade, que nós chamamos na teologia como economia da Trindade. Vamos lá. O Pai, ele planeja, cria e sustenta todas as coisas. O Filho, ele veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou e reina para todo o sempre. O Espírito Santo, ele convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Eu ia falar alguma coisa. Ele convence do pecado, né? Da justiça, do juízo. Então o papel dele é convencer o pecador. O papel do Espírito Santo é regenerar o pecador, o coração do pecador. É habilitar o crente, é nos habilitar.
é nos consolar, é o consolador. E o papel também do Espírito Santo é santificar cada um dos escolhidos de Deus. É ele que nos santifica. Isso é muito importante de sabermos. As três pessoas sempre trabalham em perfeita unidade. Elas nunca agem separado ou separadamente. Então, o filho ele não age separadamente do pai. O pai não age separadamente do espírito. Eles trabalham em plena união. Não há essa ideia de que o pai trabalha sozinho, o Espírito Santo trabalha sozinho, cada um faz o seu papel, pronto, acabou. Se der certo, deu, se não der, no final do mês, ajeita as coisas ali, faz um balanço, dá uma melhorada nas contas e tá tudo certo. Não. Eles trabalham em perfeita harmonia. Pergunta: quem morreu na cruz do Calvário? Foi o Espírito Santo? Foi o Pai? Ou foi o Filho? Foi o filho. O O Filho, filho. certo? Quem habilita os crentes? O Espírito Quem? Santo. Quem habilita os crentes? Ela já respondeu. O Espírito Santo. Certo. Vamos passar para outro ponto aqui, rapidinho. Presta atenção. Eu vou trabalhar agora o que a Trindade não é, tá? Muitas pessoas tentam explicar a Trindade usando comparações. Essas comparações acabam ensinando ou levando as pessoas ao erro. Normalmente as pessoas elas usam uma analogia da água. Ela fala que a Trindade é como se fosse a água, né? A água, gelo e vapor. E aí você vai cair no erro do modalismo. Parece ensinar que Deus muda de forma. Foi o que eu falei lá atrás, né? É como se Deus usasse uma máscara. Uma hora ele é água, outra hora ele é gelo, e outra hora ele é vapor. Então, essa analogia, ela não descreve a Trindade. Ela descreve o modalismo, que outro dia nós podemos estudar ele com mais profundidade. E vale a pena estudar. Outros utilizam a analogia do Sol. Sol, luz e calor. E aí nós caímos no erro do arianismo. Pode sugerir que o Filho e o Espírito são inferiores. É como se o Sol fosse o Pai, né? O calor, a luz fosse o Filho, e o calor o Espírito, seria o Espírito Santo. Então, não use essa analogia. Ela não é bíblica. E não reflete as três pessoas da Trindade. O trevo. O trevo de 3 folhas. Isso é um erro chamado, que nós iremos cair no erro do parcialismo. Da impressão de que cada pessoa é apenas um pedaço de Deus. Lembra que eu falei lá atrás, lá no começo da aula. Então, essa analogia do trevo, nós caímos na heresia do parcialismo. É como se Deus fosse um pedaço, Jesus fosse um pedaço de Deus, o Espírito Santo fosse outro pedaço e o Pai fosse outro pedaço. E quando junta esses 3, forma-se um Deus. Está errado. O Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus, o Espírito Santo é plenamente Deus. E agora, conclusão. A Trindade não possui comparações perfeitas na criação. Devemos ensinar exatamente como a Bíblia ensina. E aqui surgem algumas perguntas, né? Devemos usar analogia para explicar a Trindade? O que vocês acham? Nós devemos utilizar analogias para explicar a Trindade? Não. Não, porque senão iremos cair em erros. Pois na criação nós não temos nada que nós conseguimos chegar próximo do que realmente é a Trindade. O que nós temos é o que foi revelado através das Escrituras Sagradas, que já é o suficiente. Então não precisa usar a analogia do gelo, do sol, do trevo. Não faça isso, pois iremos ensinar heresias, ainda que sem perceber.
Por que a Trindade é importante? Sem a Trindade, não entendemos quem Deus é. Sem a Trindade, não entendemos quem Jesus é. Não entendemos a obra do Espírito Santo. Não entendemos plenamente o evangelho da salvação. A Trindade não é um detalhe da fé cristã. Ela faz parte do próprio conhecimento de Deus, ou seja, aquilo que Deus revelou através das Escrituras Sagradas. E aí eu quero que vocês memorizem essa frase. Há um só Deus que existe eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Meus queridos, eu quero que Deus ele aplique todas essas verdades em nossas vidas. E antes de concluir, depois eu vou abrir tempo para perguntas, eu quero fazer um resumo da aula. O resumo é: existe um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses. São um único Deus em 3 pessoas. E aí depois eu vou colocar lá no grupo algumas perguntas. E aí eu quero que depois, no privado, depois que eu enviar as perguntas, durante a semana vocês vão me mandando as respostas, para que possamos ter essa interação durante a semana, possamos pensar no que ouvimos na terça-feira. Não só para deixar estudar terça-feira e nos outros dias, tipo, deixa passar, não. Vamos ter contato com a palavra do Senhor. Isso é muito bom para que possamos aprender, verdadeiramente inculcar, primeiro na nossa mente, depois na mente do outro, tá? A Trindade não é um problema para ser resolvido, mas uma verdade revelada para ser adorada. Quanto mais conhecemos o Deus Trino, mais adoramos com reverência, gratidão e amor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Pode fazer, irmã. No Velho Testamento, só se falava em Deus, só Deus. Aí eu queria saber se o Espírito Santo só ficou no meio de nós depois que Jesus morreu? Então, é que, na verdade, essa pergunta sua é muito boa, só que ela vai abranger a aula de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Mas uma resposta rápida, mas uma resposta rápida é que o que acontece? O Espírito Santo, ele está presente desde Gênesis. Você vai ver que o Espírito Santo, ele está presente lá em Gênesis quando ele está por cima das águas, né, daquelas águas caóticas. Eu até notei aqui: a terra, porém, estava em forma vazia, as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus parava sobre as águas. Então assim, já existia o Espírito Santo. Só que quando a gente lê o Velho Testamento, só fala Deus, só Deus. Isso. Moisés, desde tudo, é só Deus. Deus, apesar de já existir. Isso. Então, assim, ele já existia. Só que, assim, quem é que convencia os crentes do Antigo Testamento a crer no Deus Todo-Poderoso? Porque se eu disser que o Espírito Santo ele não agia no Antigo Testamento, eu vou dizer, então, que Moisés ele foi por méritos próprios. Não, ele agia, só não se falava nele, né? Isso. Na verdade, não é assim, é que ele atuava de maneira diferente. Hoje ele habita no crente. Porque depois que Cristo subiu, porque era necessário que ele fosse assunto aos céus, para que fosse enviado o Espírito Santo para agora habitar em nós. Porque aí você vai ver a doutrina da união mística. O que é a doutrina da união mística? Eu quero ser rápido aqui. É Cristo habitando em nós. Olha que legal. Hoje Cristo habita em nós através do Espírito Santo de Deus e nós habitamos em Cristo. Então, não é só Cristo que habita em nós. Nós também habitamos em Cristo. Então, isso só é possível através dessa união mística, que também podemos trabalhar mais para frente. Porém, já é uma doutrina um pouco mais também mais para frente, né? Isso. O Espírito Santo também mais para frente.
Vamos trabalhar também. Vai entrar Eu também. ia perguntar o que seria isso. Tá. É porque assim, ó, o batismo do Espírito Santo, a doutrina reformada, ela entende que a partir do momento que o crente, ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo, e ele responde positivamente a esse convencimento, ele já recebe o selo do Espírito Santo. É Ele já porque selado. eu vim de outra denominação, Sim. né, que frisa muito esse batismo Os do Espírito dons. Santo. Então, eu quero tirar um pouco minhas dúvidas, né? Não, sim, mas aí Vamos nós para vamos frente. mais pra frente iremos Sim, trabalhar. Você não vai ficar sem resposta, não. Pode ficar tranquila. certo, Mas, no geral, é certo. isso. Ó. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele atuava, porém, de uma maneira mais não tão revelada como no Novo Testamento. Por quê? A revelação, Deus ele não revela tudo de uma vez. Ela acontece de maneira contínua, devagarzinho, aos pouquinhos. Então, você vê que Deus ele vai se revelando aos poucos, para que o povo pudesse compreender a grandeza dele. E aí, quando chega no Novo Testamento, nós temos a plenitude de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento nós tínhamos sombra, só que o corpo era de Cristo. A sombra existia no Antigo Testamento, só que a plenitude, o corpo mesmo, é de Cristo Jesus. Então, por isso que nós vemos essa atuação maior do Espírito Santo no Novo Testamento, só que ele já agia no Antigo Testamento. Alguma outra pergunta? Mais alguma pergunta? A Sofia, não é uma pergunta. A Sofia consultou aqui a Bíblia e encontrou outra parte que Jesus chorou, aí ela quer ler. Pode ler. Lucas, capítulo 19, versículo 41. Quando Jesus Eu só vou deixar ela ler, ó. Eu só vou deixar ela ler porque ela trouxe água para mim. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Então, Jesus chorou por causa da morte do seu amigo e por causa da incredulidade do seu povo. Ou seja, quando somos incrédulos, nós entristecemos o próprio Deus. Então, já que não tem mais perguntas, né? Que Deus abençoe grandemente. Eu estou vendo aí, eu acho que é o Davi, está do lado da Aline, né? Cadê o Davizinho? Aparece aí, Davi. Dá um tchauzinho pro pastor aqui. Eita, olha lá. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Vamos orar para que o Espírito Santo venha nos iluminar e venha fazer com que nós venhamos compreender aquilo que Deus se revelou através da sua própria palavra. Oremos. Deus Santo, rico e verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e aprender um pouco mais da sua palavra. Que doutrina maravilhosa foi essa? Que aula maravilhosa. Que o Senhor possa aplicar todas essas verdades em nossos corações. Que cada um venha ter um sono agora maravilhoso, conhecendo verdadeiramente um pouco mais sobre os seus mistérios. Senhor, não queremos compreender tudo, pois sabemos que não conseguiremos. Assim como aquele menino não conseguiria colocar toda a água do mar dentro de um buraco cavado na areia, jamais conseguiremos compreender toda a sua beleza, toda a sua santidade, toda a sua riqueza. Mas aquilo que o Senhor se revelou, nós queremos aprender. Queremos aprender não para ser melhor do que o outro, mas para que possamos ser santos e possamos refletir a sua luz para esse mundo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, bom descanso a todos, que Deus abençoe. Terça-feira nós temos o encontro às 20 horas. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Amém. Amém. Boa noite, rapaz. Amém.